Está no ar, Aldeias e Quilombos. Olá, minha gente! Licença para chegar! Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao Aldeias e Quilombos, em sintonia com a ancestralidade afro e indígena brasileira. O programa Aldeias e Quilombos é uma produção da sociedade civil apoiada pelo edital de ocupação da programação da Rádio Freicaneca FM e tem também o apoio do Fundo Pernambucano de Cultura, o FUNCultura. Meu nome é Bruno Vieira. E eu sou Manuela Lira. Estamos aqui toda semana na proposta de dar visibilidade a iniciativas, pessoas, grupos e instituições que lidem com a pauta negra, quilombola e indígena no Brasil. Nós estamos no Instagram e no Facebook. Só buscar a gente lá, Aldeias e Quilombos. E a gente está sempre aberto a sugestões de pauta. Entre em contato conosco pelo e-mail aldeiasequilombos@gmail.com. No programa de hoje, a gente vai falar sobre a comunidade Negros do Osso de Pesqueira, Pernambuco. Em sintonia com a ancestralidade afro-indígena brasileira, Aldeias e Quilombos está no ar. No agreste de Pernambuco, situada na zona rural de Pesqueira, está a comunidade quilombola Negros do Osso. Ela é formada por 5 núcleos comunitários que, juntos, somam 4,5 hectares de área. A população residente corresponde a cerca de 200 habitantes, distribuídos entre 42 famílias. As origens da comunidade remontam ao final do século XIX e início do século XX, quando Maria Manuela da Conceição migrou do sul de Pernambuco para morar no município de Pesqueira. Procedente da zona da Mata Sul de Pernambuco, Manuela ocupou as terras ocupadas entre os sítios do Jatobá e Serra da Cruz, inicialmente com os filhos Mazonilo e Tigato, que trabalhavam nas fazendas dos antigos engenhos de açúcar. A comunidade do Osso se formou a partir de Manuela e das suas 2 filhas, Etelvina e Maria Bezerra. A história da comunidade se constitui na posse e ocupação da terra por Manuela, Etelvina e Maria Bezerra, correspondente à primeira geração e seus descendentes, que são os netos, bisnetos e tetranetos de Manuela. Hoje, o Aldeias e Quilombos vem contar a história dessa comunidade, que vem resistindo mesmo diante de adversidades e situações de precariedade. A nossa conversa é com a liderança quilombola Valdeane dos Santos, educadora social, professora e vice-presidenta da Associação Quilombola Negros do Osso. Neste bloco, você confere a primeira parte da nossa conversa com Valdeane, que aconteceu em julho de 2023 na comunidade. Meu nome é Valdeane Martina dos Santos e estou atualmente como vice-presidente da Associação Quilombola Negros do Osso. Passei 4 anos como presidente e até então era sócia desde 2010. E a nossa história ela vem contada de geração para geração, mas ela começou com uma monografia de Juscelio Arcanjo, que estava fazendo porque ele é historiador. E ele chegou aqui e quando ele chegou ele viu a particularidade de pessoas muito em situação vulnerável, diferente de todo o restante do outro sítio, entendeu? O sítio ele é muito dividido, ele começa de Jatobá, a gente é considerado como Serra da Cruz, até então era só os Negros do Osso, e aí tem Serra da Cruz lá em cima, que sempre foi um negócio dividido. E aí ele ficou, né, pensando que poderia ser uma comunidade quilombola, que até esses anos não era. Ele começou aqui em 2001 para 2002, por aí, só dessa pesquisa de monografia, essas coisas. E aí, quando foi em 2002 para 2003, ele começou a levar o pessoal para outras reuniões fora de outros quilombos, né, que ele já achava que já era. E aí, quando ele foi em busca de registros da primeira mulher que chegou aqui, que a gente chamava de Manuela, era chamada por Manuela Maria da Conceição, aí ela chamava de Manuela. E aí, quando ele foi atrás, ela veio de Canhotinho, né? A convite de uma prima que morava em Mimoso. E aí, quando ela chegou com 2 filhos. E depois desses 2 filhos, ela teve mais 2 aqui, chamada
Maria Bezerra e Etelvina. E os 2 homens foram para o mundo. Até então, um dos filhos de Manuela vivia do lado de Pedra de Fogo, que é lá de Arco Verde já. E as meninas resistiram aqui com ela, Manuela e Etelvina, que foi quem deu crescimento à comunidade. Foi a partir delas, de Manuela, as 2 filhas, que começou a comunidade a se... Como é que se diz? Se ampliar, isso. E aí eles começavam, né? Compravam um pedacinho de terra para fazer uma casa, e aí surgiu a necessidade de aumentar, e eles foram comprando. Aí cada um que chegava comprava um fazendeiro um pedacinho, entendeu? Só quando ia casando. E assim foi. Aí começou, né? Pela pesquisa dele, que os mais velhos contavam, porque agora nós temos poucas pessoas idosas agora, algumas já morreram. Inclusive, a única neta que tinha viva dela acabou de falecer em 2022, não foi, Vanessa? No final de 2022. Que, no caso, ela era avó dele, de Jason, e tia da gente. E ela era a única neta de Manuela, neta mesmo. E a gente já estamos na 7ª geração de Manuela para cá. A gente já está em torno de uns 150 a 200 anos nessa comunidade. E daí, né, quando ele percebeu que realmente ela não foi escrava. A Manuela não foi escrava, ela foi já do ventre livre. Ela nasceu de uma escrava, mas ela não foi escravizada, né? Aí ela veio para cá, se fixou aqui com as filhas dela e deu crescimento à comunidade. A partir daí foram crescendo, e aí a comunidade hoje a gente tem em torno de uns... Aqui na comunidade mesmo a gente tem em torno de 200 pessoas morando, mas a gente tem pessoas morando em Serra da Cruz, Jatobá, Jardim, temos nas cidades, temos em capitais grandes, como Recife, a gente tem pessoas em Rio de Janeiro, em São Paulo. Infelizmente, pelo tamanho do território, pequeno, poucas oportunidades de trabalho, ou nenhum trabalho, e muito menos terra para trabalhar, né? Porque quando tem terra, a gente ainda consegue colocar um roçado e passar o ano sobrevivendo daquilo. A renda daqui é toda praticamente de Bolsa Família, né? Ou algum aposentado, porque a gente também tem muita pessoa com deficiência na comunidade por questões de primo casando, essa questão de laço sanguíneo, né? Aí é muita criança que nasce com deficiência. E a partir dessa vinda de Juscelio, se formou a associação em 2007. Só que outras pessoas tomaram posse, pessoas da cidade tomaram posse, com vários interesses, né, pessoais deles. E aí passaram, acho que uns 2 anos com essa... Aqui, né, articulando as coisas. Eu não morava aqui ainda. Eu já morei aqui quando eu era criança, depois minha mãe teve que sair justamente por essa questão de não ter como sobreviver aqui na época. E retornei para cá em 2013. Eu saí daqui em 2002, que aí se formou um sem terra, que tem muita gente no sem terra, no assentamento da Senhora Aparecida. Muita gente da gente, quilombola, que mora nessas áreas, por conta que vamos ter a oportunidade de ganhar um pedaço de terra, né? Que foi para o assentamento da Senhora Aparecida, e lá muitos ganharam mesmo terra. A gente tem em torno de umas 20 famílias vivendo dentro do assentamento da Senhora Aparecida, que é nos nossos arredores. Começa dali, aqui embaixo tem uma fazendinha que tem umas casas. Ali já começa o assentamento, e ele se estende até a pedra, esse assentamento, e a gente tem muita gente quilombola morando dentro. E foi uma luta para esse pessoal sair, o pessoal que tinha tomado posse na associação, tinha poucos sócios, poucas pessoas, né, participando. E aí depois uma pessoa da gente mesmo tomou posse da associação, e aí acho que depois dele mais 2 ou 3 pessoas tomaram posse, e eu vim tomar posse em 2018 para 2019. Aí foi aí onde eu entrei mesmo, assim, para dizer assim, eu vou estar lutando pelo povo, vou estar buscando alguma coisa. Mas até então eram outras pessoas da nossa comunidade. A gente tem 2 grupos, um de capoeira. O grupo de capoeira, ele é articulado por um rapaz chamado Sebastião. Ele não está muito ligado a gente, porque ele é de uma associação, Viver Capoeira. Essa associação,
ela não dá totalmente liberdade para ele apresentar da forma que ele quiser. Exemplo, chegou vocês aqui, que é uma apresentação, ele só apresenta se for com ordem do mestre dele, entendeu? Mas eles tinham essa capoeira desde muito tempo. Ela foi um dos primeiros grupos. E aí eu criei o grupo Maculelê, Negros do Osso, que não é necessariamente a dança maculelê, que é aquela dança da capoeira, mas sim danças que a gente usa músicas que nos representam, músicas afrodescendentes, afros brasileiras, que a gente usa para a gente fazer coreografia e apresentar. E esse grupo eu criei ele em 2017 para 2018, por aí. A gente começou com a necessidade de tirar os jovens dentro de casa, por conta do alcoolismo, que é grande na comunidade, porque sempre foi muito forte o alcoolismo, violência doméstica, né? E aí a necessidade de tirar, porque quando envolve a bebida, né, já sabe que ali vai sair de tudo. De vez em quando sai uns pega para cá para aqui, meio violento. E aí eu digo, como é que eu posso trazer esses jovens um pouco final de semana para que eles possam sair daquele ambiente, pelo menos por algumas horas. Aí comecei com um jogo de queimada. Vamos jogar queimada hoje, bora. Aí a gente começava. Aí depois a gente não tivemos o espaço para fazer esse jogo. Aí, como eu já vinha com os grupos de apresentação da escolinha que eu trabalhava com o professor Romero, que era assim, vamos para o Dia das Mães, vamos ensaiar uma música. Aí a gente criava e apresentava, ficava legal. Eu disse, pronto, vamos criar um grupo Maculelê, onde a gente apresenta danças afrodescendentes, que não se identifica, né? Aí daí eu comecei a convidar, e começou com um grupo pequeno, acho que 12. Hoje a gente tem em torno de uns 20 e poucos, de adolescentes, jovens e adultos. E se tiver idoso, dança mais a gente também. As crianças são de 7 anos acima. Quis dançar, entrou, a gente está dançando. E aí a gente já conseguiu apresentar em vários espaços já. A gente já apresentou na época do... Eita, que nós fomos para Arco Verde. A caminhada dos Zumbi dos Palmares lá de Arco Verde. A gente foi para lá, a gente fizemos uma apresentação. A gente já apresentou em Glória do Goitá, quando a gente teve um encontro estadual dos quilombos de Pernambuco tudo, que eu estou como coordenadora também dos quilombos do estado de Pernambuco. A gente apresenta toda vez que pedem, a gente apresenta. A gente já foi para Barro Branco apresentar. E a gente assim, quando pede é uma satisfação, assim, é uma coisa que deixa eles bem felizes, né, as crianças. E nós vamos quando? Aí quando tem um carro que leva pouca gente, aí tem uns pequenos que fica com raiva de uns 2 dias, mas depois se resolve. Que aí eu vou levando os maiores, sabe? Eu digo, eu vou levar quem tem mais responsabilidade, porque eu tenho medo de levar criança, e aí, às vezes, quando é um espaço que é de trânsito, de carro, eu tenho medo. Mas muitas vezes eu ainda levo eles, mas é meio complicado. Aí quando eu digo assim, vai ficar à toa, aí eles ficam bravos comigo, mas depois nós se resolve. Você está no programa Aldeias e Quilombos, pela Freicanec FM 101.5, a rádio pública do Recife. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Aldeias e Quilombos. Voltamos a apresentar Aldeias e Quilombos. De volta com Aldeias e Quilombos. Se você tem sugestão de pauta, quer divulgar o trabalho de uma pessoa negra, indígena ou quilombola, pode falar com a gente. Nosso e-mail é aldeiasequilombos@gmail.com. E aproveita para seguir a gente no nosso Instagram, @aldeiasequilombos. No nosso segundo bloco do programa de hoje, a gente continua com bate-papo sobre a comunidade quilombola Negros do Osso, localizada em Pesqueira, Agreste de Pernambuco. Vamos ouvir a segunda parte da conversa que realizamos com a liderança quilombola e educadora Valdeane dos Santos. E aí, aí eu falei assim, vou criar esse grupo para a gente ficar umas 2 horinhas ali naquele espaço, mas eu queria passar o dia, mas infelizmente eu não posso, por quê? Porque eu não tenho condições de manter eles sem dar uma alimentação. Então, a gente ensaia, geralmente a gente estava ensaiando durante sábado e domingo,
de umas 8 a umas 10, porque depois de meio-dia da fome eu não tinha o que oferecer a eles, e não tenho. Entendeu? Eu já busquei várias vezes, já pedi apoio, e a gente está nessa ainda de ver se um dia a gente consegue construir um centro que a gente possa dizer assim, ó, hoje a gente vai passar o dia aqui, a gente vai ter o que oferecer a vocês. Entendeu? Infelizmente a gente não tem ainda. A gente usa a antiga escolinha como centro cultural hoje em dia. Lá a gente faz o nosso ensaio também como reunião, a gente faz tudo que é possível lá. E a associação também, quando tem, a gente usa esse espaço. Inclusive, sexta-feira agora a gente vai fazer o 2º ano consecutivo da nossa quadrilha junina, que a gente faz a apresentação aqui na frente, e aí nesse dia vai vir outro quilombo. Eu fiz um convite também para o pessoal dos quilombos de Alagoinhas. E a gente, depois da quadrilha, depois deles apresentarem para a gente, que eles também têm um grupo de dança lá, a gente vai fazer um acampamento, vai fazer uma fogueira, contação de história e acampamento, a dormir aqui todo mundo junto, misturado. Para no sábado a gente tomar o café e se despedir. Assim, a gente vai tentando se organizar e tentando levar nosso nome da forma que a gente pode, entendeu? De vez em quando. Na época do mês de novembro, da Consciência Negra, a gente de vez em quando faz alguma coisa, faz um evento. A gente, ano passado, juntou escola e comunidade e fizemos um evento bem bacana, foi muito bonito, muito organizado. Foi todo aqui também, que é esse território que a gente tem. E esse ano a gente pretende novamente, mais uma vez, escola, comunidade e todos os órgãos que puder comparecer, né, tá aqui com a gente. Do grupo Maculelê, a gente tem alguns ex-integrantes, né? Tem Sueleide, mas quando tem apresentação aqui, que ela chega, ela dança. Tem Jason, que é um dos meninos que está aqui, são poucos. Tem 3 meninos só. Jason, Matheus e Cauã. As outras todas são meninas. Vanessa se desviou um pouco do grupo também, com as 2 gêmeas que ela tem, 2 meninas de 9, 8. Que também, mas sempre assim, tá com a gente, entendeu? Quando a gente precisa, ó, a gente vai para tal canto, bora. E a gente tem o Instagram também do Maculelê Negros do Osso. E ela é quem administra, que coloca as fotos, sabe? A gente, assim, vai se ajudando. É desse jeito. E eu vou falar sobre o nome Negro do Osso, né? Eu já ia perguntar. O Negro do Osso, por quê? Quando Manuela chegou aqui, se fixou aqui diferente das outras comunidades que tem ao redor. Jatobá, Serra da Cruz, mas a gente é considerado Serra da Cruz. Inclusive, nossos Papai Luz não vem ainda como Negro do Osso, nem como quilombola Negro do Osso. Vem como o sítio Jatobá ou o sítio Serra da Cruz. Exemplo, o papel da associação é Serra da Cruz. Já tem o meu, que é aqui pertinho, que é sítio Jatobá. A gente não tem. E a gente era assim, aí chamava os negros da cabeça do osso. Antes, quando Manuela chegou aqui, colocaram o nome pejorativo, se referindo a Manuela. Aí, sempre que tinha alguma coisa na comunidade, que algumas pessoas de outra comunidade queriam chegar até o espaço aqui, né, que eram poucas casas, era mais Manuela e as 2 filhas, eles diziam assim, vamos para a cabeça da buceta, se referindo a Manuela, com nome pejorativo, entendeu? E aí ficou por alguns tempos assim, até que um dia, por artimanha do pessoal, né, que na monografia de Juscelio não tem, mas eu conversando com outras pessoas depois, eles vieram revelar, porque assim, quando tem uma entrevista, tem coisas que eles não gostam de contar, por ser uma pessoa de fora, né? E aí depois, quando eles vão, eles ficam comentando, a gente conseguiu a vaca assim. Eles trabalhavam nas fazendas, e nessa fazenda, em cima das serras, eles tinham a chamada maniçobra. Que aí eles davam a vaca e davam a carreira na vaca para ela descer, desbanguelada, descendo. Quando chegava embaixo, que ela bebia água, quando ela vinha cansada, morria. Só que aí eles sabiam o que tinham feito, a resistência da gente, sabia o que tinham feito. Quando a vaca morria cá, eles chegavam para o fazendeiro e diziam, olha, a vaca de você, a gente achou uma vaca morta. A gente não sabe se foi cobra ou se não foi. Aí o fazendeiro simplesmente dizia assim, não,
A gente não sabe o que é, se vocês quiserem tirar a carne, pode tirar. Só que eles sabiam o que era. E aí eles foram e começaram a carregar a carne da vaca, né? E nisso eles começaram a carregar até os ossos. Aí algumas pessoas de outras comunidades viram e começaram a dizer, eita, o negro da cabeça do osso. Porque carregaram até a cabeça da vaca também. Aí, ó, o negro da cabeça do osso. E aí esqueceram aquele nome mais pejorativo que tinha, com o nome pejorativo também, querendo associar os negros a coisa ruim, que não é bom, né? É os negros da cabeça do osso, os negros carregaram até os ossos para comer. E aí ficou negros da cabeça do osso. E o processo para a identificação como quilombola foi esse, através de Juscelio, quando ele veio pesquisar, descobriu que Manuela foi filha de escrava, mas nasceu em ventre livre. Ele foi em Peutinho, buscou esse registro e conseguiu registrar a comunidade como... e a gente conseguiu a certificação da Fundação Palmares em 2004. E aí a associação só foi criada em 2007. Aí, aproveitando falar da questão da associação, Valdeane, quais que são as questões que você vê aqui na comunidade que mais se apresentam, né, as questões mais importantes, né, de ou vulnerabilidade ou de necessidade que vocês identificam por aqui, seja enquanto integrante da associação, ou seja enquanto moradora vivente aqui da comunidade de Negro do Osso? A gente sempre bate na mesma tecla, que é a questão das terras. Se a gente tivesse um pouco de território a mais, a gente conseguiria se manter melhor. Existe uma questão fundiária aqui forte. Porque assim, o nosso território está entre 19 hectares, para todos, que está registrado em um CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, que vieram o pessoal e fizeram. Só que esses 19 hectares, exemplo, cada um tem um pedaço. Foi registrado como um CAR coletivo, só que cada um tem o seu pedaço em seu nome. Ou seja, aqui atrás tem uma terra, é de pessoas quilombolas, mas eu não posso chegar lá e colocar um roçado. Entendeu? E aí essas pessoas, para colocarem roçado, pedem a fazendeiros ou pessoas que têm terra mais grandes. Só que assim, quando você vai colocar o roçado, você tem prazo para botar, tem prazo para tirar, e ainda tem o lado de você deixar aquele território que você plantou de milho, feijão, plantado de capim ou palma. É uma troca. E aí muita gente se desanima em colocar roçado em terra de outros por conta disso. Porque você vai ter 2 serviços durante o ano. Você vai ter que brocar, limpar, botar seu roçado, depois tem aquele tempo para tirar. Se você não tirar, eles colocam os bichos e acabam com o que você tem e ainda deixar o terreno plantado de capim, palma. Aí, assim, o que mais acontece é isso, questão de território. Inclusive, até para o pessoal desse lado aqui fazer fosses, para usar um banheiro, eles não tinham, entendeu? Condição de fazer uma fossa porque fica perto da cisterna. A gente usa cisterna de placa aqui, aí não pode. Aí o território de lá já não é da gente, não faz parte de nenhum deles, já é de outra pessoa de fora, entendeu? Aí, assim, a questão da gente mesmo, acho de muita dificuldade, é a questão do território. A gente está com um processo no INCRA desde 2010, no qual a gente reivindica 830 hectares, onde pega, acho que uns 2, 3 fazendeiros e pessoas que têm um sítio próximo também, que em uma conversa com a promotora, numa audiência que teve, o rapaz do INCRA falou que estava em 70%. A gente ainda estava nessa questão de identificar os herdeiros, para cada um assinar para receber o valor da indenização. Só que foi na época de Bolsonaro. Bolsonaro reduziu de milhões para 1.000. Hectares? Não, em valor para compra de terras. Se eu não me engano, era uns 800 e poucos milhões, era uma coisa assim. E aí ele reduziu para 300 mil. Como é que você compra um terreno? Hoje em dia, uma casa na rua é 300 mil você compra, né? Imagina um terreno grande. E aí, por essa questão, não tinha como ainda, mas estamos aí na espera, né? Mas o processo está bem avançado, de identificação de pessoas, dos herdeiros dessas terras. E, assim, é essa parte. Do mais, a gente vai se virando com um roçado que um bota, que outro bota. A gente, de vez em quando, recebe as cestas que vem do governo federal, né?
Não sempre, acho que faz mais de ano que veio. A água aqui é água potável, né? A gente recebe do Exército, vem do Exército 2 pipas por semana, abastece a cisterna aqui, e a gente tem uma parte aqui de quilombo mais em cima, que é mais afastada, que não tem como o pessoal vir buscar na cabeça, mesmo assim, às vezes vem quando vem, que a gente chama os caboclos, mas é quilombola também, lá é todo mundo quilombola, só que assim, foi uns cantar afastados, né? Porque entre esse pedaço daqui do quilombo e os caboclos, tem um fazendeiro no meio, que foi quando o meu bisavô conseguiu comprar um pedaço lá. Aí foi colocando os filhos, hoje em dia tá os netos e os bisnetos deles. Aí a questão é essa, terra. Eu acredito que se um dia a gente conseguisse desapropriação dessas terras, né, a gente conseguiria uma vida melhor, até para um plantio, para uma plantação de uma mandioca, para a gente fazer uma farinha, porque infelizmente a gente não tem. Como é que a gente vai plantar algo para a gente colher se a gente não tem onde plantar, né? E um negócio de mais durabilidade, exemplo. Roçado não, roçado você sabe, colocou, tirou feijão, tirou milho, certo. Mas uma mandioca não, uma mandioca você tem que estar replantando para ter ela ali todo ano. O terreno não é seu, ninguém lhe deu, né? Aí é isso, eu acho que a única coisa que a gente tem mais necessidade agora, no momento, seria a desapropriação dessa terra. A gente tem algumas situações de extrema, de vulnerabilidade, mas é mais por questões pessoais de cada um. Porque tem pessoas, eu vou dar um exemplo, tem pessoas que recebem o mesmo valor que outra família, só que assim, por conta do álcool, infelizmente aquela família consegue passar necessidade porque tomou aquele dinheiro de cachaça, entendeu? Mas se organizasse igual a outra família que não bebe, não passaria necessidade. A questão muito é essa. É porque eles são os coitados, mas se aqueles coitados conseguissem se organizar e deixar as bebidas de lado, conseguiria passar um mês digno. Não dizer assim, eu vou passar bem, mas não faltaria o seu feijão com farinha e uma mistura. Você está no programa Aldeias e Quilombos pela Rádio Freicaneca FM 101.5 do Recife. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Aldeias e Quilombos. Voltamos a apresentar Aldeias e Quilombos. E estamos de volta com Aldeias e Quilombos em sintonia com a ancestralidade afro-indígena brasileira. Só lembrando que estamos no Instagram, @Aldeias e Quilombos. Segue a gente lá. Este é o nosso terceiro bloco e a gente segue com um bate-papo sobre a comunidade quilombola Negros do Osso, localizada em Pesqueira, Agreste de Pernambuco. Ouça agora a terceira e última parte da nossa conversa com a liderança quilombola e educadora Valdeane dos Santos. Quanto de quilômetros foi titulado assim, da região que vocês têm, que foi regularizado pela Fundação Palmares? Não, pela Fundação Palmares a gente só foi reconhecido só como quilombola. Reconhecido. Titulação. Mas a questão do território da quilometragem vocês não têm, não? Não. Aí o processo que está no INCRA é esse, 830 hectares. Certo. Que foi demarcado pelo INCRA, que foi reivindicado e está nesse processo, que se sair, sai 830 hectares de terra para a gente. Se sair, né? Mas é o que vocês querem? É o que vocês precisam? Certo. Na época que eles vieram, foi muita pergunta, muita demarcação, o pessoal andaram. Vocês querem incluir Serra da Cruz? Nós disse, uns queriam, outros disseram, não, nós não queremos, nós não queremos mexer com o povo, não. Porque são pessoas da gente, que moram com a gente há muito tempo aqui, e que se a gente fosse mexer, eles tinham que vender aquilo que eles têm para sair e ficar na rua, praticamente, né? E são pessoas que a gente gosta. Algumas pessoas que talvez não tivessem essa sensibilidade queriam incluir esse território de Serra da Cruz, mas outros não quiseram e terminou que não quis. Pegou só aquelas pessoas que não residem aqui, que tem fazenda e residem em outro lugar. E essa área rural é de quanto? De quantos hectares daqui? Qual? Essa daqui de vocês, a comunidade? A comunidade são 19 hectares. 19 hectares. Realmente, né? 19 hectares. Uma dúvida, quando você falou a história do nome, eles fizeram essa questão de botar os bois na serra para descerem por necessidade também de alimentação? Sim. Desde aquela época? Foi.
naquela época eles faziam, né? Hoje a gente não faz não, Deus o livre. Senão a gente vai preso. E até porque eles já descobriram, né? Qual é a estratégia mais... Foi uma estratégia utilizada na época Na para poder época, conseguir, porque né? assim, diz assim, oxe, nós estamos no puro, nós não tem nada. Então era quase. Eles eram escravos ou eles também realmente tinham um pouco de Não. alimentação mesmo assim que o fazendeiro Quando eles dava? chegavam aqui, quando eles chegaram aqui, já era tempo do ventre livre. Manuela já era tempo ventre livre. Só que sempre foi trabalhando para fazendeiros de arredores no sistema escravo, praticamente. Muito trabalho, pouco dinheiro. Que só- Ou o- em troca de Que esse alimentação. sistema também só vai se extinguir lá na frente, né? Só vai deixar de existir lá na frente. Isso, que ainda hoje, assim, a Não seria escravidão... a escravidão acabou. Não acabou. Porque, assim, uma diária aqui, vê só, uma diária aqui, para você ir para o mato, brocar mato, e você levando sua alimentação é R$50. Isso para mim é escravidão. Eles acham que não, que a escravidão acabou. Para mim não acabou. Entendeu? A escravidão é porque eles achavam que é aqueles que estão ali no tronco levando chicotada. Para eles é escravidão, para mim não. E aí, nessa época, era isso. Ou em troca de alimentação, de 1 ou 2 quilos de algum alimento, o dia, levava os filhos para plantar capim e tal, e trabalhava para os fazendeiros nesse sistema. Pouco dinheiro, muita necessidade, muita gente para se alimentar. E aí não dava para comprar uma mistura, né? E aí assim, eita, e agora nós estamos sem mistura, nós devíamos fazer isso. E faziam. E dava certo, né? Graças a Deus. Estamos nós vivos aqui. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, que você disse, Valdir, que também está na coordenação dos quilombolas de Pernambuco, né? Isso. Como que está essa questão, né? Você, a partir daqui de Negros do Osso, e como é que você percebe a questão quilombola aqui em Pernambuco? A mesma situação. Porque de titulado, de quilômetro titulado, assim, com terras, que, digamos assim, eles podem produzir, são 2. Que é o de Do estado inteiro? Do estado inteiro. Castanhinho, que é de seu Zé Carlos, e Conceição das Crioulas. Somente 2. Os outros tudinho vivem nessa questão, ou de busca de articular para buscar reivindicar aquela terra, alguns já estão reivindicando também, mas titulados com terra só esses 2. E são quantos outros quilombos aqui em Pernambuco que estão nessa fila para titulação? Que Castanha, Garanhuns e Conceição das Crioulas e Salgueiro. E aí, você consegue estimar quantos quilombos tem para serem titulados aqui no estado? Olha, essa informação, assim, na certeza eu não tenho, mas a gente somos 206 quilombos, certificado pela Fundação Palmares, 206. Se só são 2 titulados, bota aí uns 180 a 200, porque tem quilombo que ainda não fez esse, mas digamos assim, são 204 que não tem essa questão de terras, 204. E tem mais quilombos para ser reconhecido como quilombos, e tem alguns que perdeu o título na época do Bolsonaro, sabia? Colocaram pessoas para chegarem numa comunidade e perguntar o que era ser quilombola. As pessoas, por não saberem dizer, perdeu. Não se autodeclararam. Isso. E aí eles tinham esse documento, e aí pessoas ruins, né, fizeram essa artimanha de chegar, mas não só foi aqui em Pernambuco, foi no Brasil todo. E aí, por questão deles não dizer assim, não, eu sou quilombola porque eu tenho essa origem de porque minha mãe foi escrava, meu pai foi escravo, porque a gente tem uma cultura quilombola, e aí perderam. E aí estavam na briga para pegar de volta. Mas já aconteceu isso. Mas a informação que a gente tem passada pela Federação Quilombola de Pernambuco de 2020 é 200 mesmo, mais de 200 nessa faixa que estão aí na fila, né? A de Castanho foi agora há pouco, né, em Garanhuns? Acho que foi o ano passado ou foi o ano retrasado. Eu não tenho. Que foi até pela lei do ITERP, né? Porque aqui em Pernambuco a gente tem uma brecha de que o Estado ele pode ir e demarcar se já tiver dado entrada e reconhecido pela Fundação e pelo INCRA. Aí é só, no caso, legalizar a lei pelo Estado. Aí, na época, a gente até fez uma matéria sobre isso, mas o que a gente vê da necessidade também é que fica muito dependente das políticas públicas, né? Por nada
por isso não está regularizado, a gente vê que vocês têm uma carência grande, né? Eu queria que você comentasse um pouco nesse sentido, do que é que falta, né? Além da questão da terra, além da questão do plantio, para que mais coisas cheguem aqui, né? Vocês têm um posto de saúde, por exemplo? Não. Né? São essas necessidades que a gente queria ouvir um pouco. Pronto, sobre a saúde, a questão é essa. A gente é atendido por um posto de saúde que fica localizado na Serra da Cruz, né? E esse posto, ele é uma extensão de Mimoso. A gente não tem um posto de saúde fixo para a gente, porque dizem que a gente tem que ter uma população de 3.000 pessoas para poder formar uma UBS. Por isso que a gente é a extensão de Mimoso. Aí a gente é atendido aqui, estava sendo de 15 em 15 dias, 15 fichas para médico, já é clínico geral, e para enfermeira, mais 15. Os demais serviços, de vez em quando, eles trazem as vacinas, trazem as vacinas da Covid, às vezes aplica aqui, às vezes no posto. Quando é aquelas vacinas específicas, que primeiro é o público, né, quilombola ou indígena, aí eles vêm para cá. Quando não, eles vão para lá. Dentista, a gente tem que se deslocar até Mimoso. A gente tem que ir um dia, marcar e depois ir lá fazer o procedimento. A gente já teve uma reunião aqui com o Conselho de Saúde de Pesqueira, que inclusive eu estou como conselheira também no Conselho de Saúde, e a gente está tentando buscar e resolver essa situação. Entendeu? Assim, a gente vai fazendo o máximo, o que a gente puder correr atrás, e eles estão sempre, a secretária de saúde, ela está sempre em contato comigo, e ela disse que a gente precisa sentar e conversar. Mas até então, até resolver essa questão de trazer um UBS para aqui é um processo bem... A gente sabe que essas coisas não vêm assim de uma hora para outra. Não, né? E assim, principalmente se for só para o público quilombola, a gente não tem ainda essa questão. Não tem, eu não vejo nenhum quilombo por aí que diga assim, esse quilombo tem um UBS. Entendeu? Sempre é ou uma extensão, porque o público não atende ao que eles determinam, de quantidade de pessoas para se criar uma UBS. Mas a gente, assim, para o que eu vi que era uma vez por mês, tá melhorando, né? Não tá 100%, mas já são 2 vezes no mês, entendeu? A gestante consegue fazer os pré-natal aqui quando a enfermeira vem, entendeu? O mais ruim para a gente aqui é a questão do dentista, que está tentando resolver, que a Pesqueira não tem ainda um ambulatório móvel de dentista, né? E ele disse que a única solução que vai ter vai ser quando chegar, que já foi pedido nessas conferências que teve agora a nacional, né? E se vir eles trazerem para a gente, ver como é que vai fazer essa articulação para trazer o ambulatório para cá, o móvel, né? Já que o postinho que a gente tem lá é muito pequeno, não tem condições de fazer uma sala de dentista. A gente até tentou aqui buscar um posto de saúde por um órgão não governamental, entendeu? Só que a questão foi a terra para fazer. Novamente Sempre a terra, né? A terra. É por isso que dizem, né, que a terra é a mãe de todas as lutas, né? Porque sem a terra, principalmente para o agricultor, para o povo indígena, para o povo quilombola, né, não tem muito o que se fazer, porque é assegurado, né, eles parecem que só reconhecem você como cidadão, né, depois que tem acesso à terra. E a educação, como é que é a educação aqui? O acesso que vocês têm à escola, formação, como é isso? A educação, ela era bem precária antes, porque era um prédiozinho pequeno, e aí precário eu digo assim, não é colocando culpa nem... Mas assim, porque era muito seriada. Nós não tínhamos uma escola ampla, que cada salinha tivesse sua, né, primeiro ano, segundo ano, e aí era muito seriada. E alguns anos foi dividido os especiais, que era uma turma grande, de 15 a 20 alunos, só de pessoas com deficiência, que hoje em dia não podem mais, né? E aí de manhã era de 1ª a 4ª série, tudo junto. Que hoje em dia é até o 5º ano, né? E nós não tinha creche. E aí a gente conseguiu, o governador Eduardo Campos veio aqui, fez a promessa de construir uma escola de porte médio, e aí ele conseguiu trazer, né? Foi feita, a compra do terreno foi feita através da prefeitura,
comprou ao fazendeiro, porque a gente também não tinha o território para fazer essa escola. Já teve que ser feita a compra a um fazendeiro que tem aqui. E aí comprou 1 hectare e aí para a construção da escola. E aí, nessa escola a gente tem da creche ao 9º ano. A nossa necessidade de sair para fora só o ensino médio. Ou uma graduação, licenciatura. Mas foi de 2017 para cá que a gente conseguiu essa escola aí. Mas, assim, melhorou bastante. O acesso a uma graduação, né, a um 3º grau, até agora, da comunidade, só sou eu quem tenho uma graduação. Eu tenho uma licenciatura em Educação Física. E aí a gente está com quantas? 4 se formando agora esse ano em Pedagogia, né? Digamos assim, evoluindo para assim, que é um futuro. Porque até então não tinha uma comunidade de quase 200 anos e não tinha uma pessoa formada assim, até o ensino médio. Tinha gente que chegava, quando descia para a Pesqueira, era 2, 3. Hoje em dia, os ônibus, graças a Deus, estão descendo cheio. Já é um avanço, né? Estão abrindo a mente que a educação é o caminho que vai levar eles para um futuro melhor. E aí, fora essas 4 que estão se formando, tem mais outras 4, né, que já começaram agora, estão aí no 2º ou 3º período já, graças a Deus. E aí tem uns meninos que estão pensando em fazer os cursos dos técnicos do IFPE e é a gente incentivar. Mas está avançando. A gente tem o EJA aí também, o Jovens e Adulto, tem algumas pessoas bem empolgadas, sabe? E porque eles estão vendo, a educação é o único caminho. É o único que vai dar uma melhoria para a nossa comunidade. Com certeza. E vocês terem aqui pessoas qualificadas, né, que possam compartilhar esse conhecimento, né, para os nossos, né, entre vocês mesmo. E transporte, como é a situação de transporte aqui? O transporte, ele é loteiro, né? Tem um loteiro que ele vai tem um que vai todos os dias, tem uns que vai 3 vezes na semana ou 4, depende. São R$ 36 a passagem. 18 para ir, 18 para voltar. Para Pesqueira. Para Pesqueira, uma pessoa só. E aí, a necessidade, quando bate, uma vez no mês. Vai fazer o quê? Mas tudo que se resolve é em Pesqueira, termina gente fazendo 2, 3, 4, até 5 viagens no mês por necessidade. Se for um caso de emergência, precisar de uma emergência de saúde, né? Para se ter um bebê, tem que pagar um carro, é 200, 180, depende do horário. A gente tem parteira na comunidade. O ano passado teve um parto aqui na casa da menina. Ela é até sogra dela. Ela já fez muitos partos daqui já. Muita gente aqui é filho dela, que ele chama Mãe Tiquinha, por conta que ela é quem fez o parto, né? Cortou o umbigo. E aí, eu vim descendo para a escola, tava a mulher no meio do caminho. Oi. Eu disse, essa mulher vai parir agora. E eu vi que ela, porque eu já tive filho, né? E aí ela disse, já chamasse Mãe Tiquinha, vai deitar na cama. Pronto, foi ela deitando a criança nascendo, praticamente. Não deu tempo, porque ela ficou esperando muito tempo. Às vezes eu acho assim, que é até assim, de pensar assim, eita, meu Deus, se eu chamar agora, vai ser R$ 200. Se eu esperar o loteiro passar de 6 e pouco, vai ser só 36, eu vou pro hospital. Talvez a lógica seja até essa também, né? Não sei, mas provavelmente sim. E a gente tem benzedeira, rezadeira. Benzedeira a gente não tem, não. A gente tem rezadeira, que também é ela. Tem uma tia da gente que é Wanda. E outras pessoas por aí estão aprendendo. Certo. No caso, não tem um transporte da prefeitura que tivesse aqui pelo menos um dia, que vocês pudessem economizar, tivesse um dia certo. Tipo, na sexta-feira vem um transporte que a gente vai levar a gente de manhã e de tarde. Não tem. Não tem. Só a lotação mesmo. Para a saúde, a gente ainda de vez em quando consegue ambulância. E quando a ambulância não está em uma ocasião, é uma emergência. Ele quebrou o braço, exemplo. Chama a ambulância, está em uma ocorrência que é a ambulância de Mimoso, né? Está aí atendendo uma pessoa em Recife, porque a ambulância ela é de Mimoso, só que assim, ela também atende a demanda do hospital, entendeu? Quando precisa de uma transferência. Precisa, não tá, então a gente tem que pagar outra pessoa para levar, entendeu?
Mas a ambulância, se ela estiver disponível, a gente disse assim, a gente está precisando de uma ambulância aqui para vir pegar um paciente, porque está passando mal, eles vêm buscar. Se for esse caso, mas se for o caso que ela não esteja disponível, infelizmente a gente tem que pagar, se for de muita urgência mesmo. Entendeu? Entendi, Val. E qual a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes diante de tudo que você trouxe da riqueza, né, e da resistência da sua comunidade? A mensagem que eu trago no nome da gente, né? É os quilombolas negros do osso. É resistência e persistência. A gente está aqui resistindo. E a gente está com 2 grupos aí super importantes para a comunidade, que é o Maculelê Negro do Osso, levando nosso nome e nossa resistência. Quando eu digo que eles são maculelês, não é a questão de dizer que eles dançam. É aquele maculelê daquela história que saiu no meio da tribo dele lá para defender os dele com 2 bastões na mão. E é com esses bastões que a gente está mostrando nosso nome. É o Negros do Osso. Este é o programa Aldeias e Quilombos e você ouviu a conversa com Valdeane dos Santos, liderança quilombola da comunidade Negros do Osso de Pesqueira, Agreste de Pernambuco. O Quilombo Negros do Osso é a prova viva da resistência dos povos que foram escravizados, que passavam fome, que enfrentaram e enfrentam preconceitos, mas que buscam na sua cultura e na sua ancestralidade a garra para ir em busca de melhorias e para a sua comunidade com a mesma força e coragem dos seus antepassados. E foi assim que Valdeane nos disse: é com a mesma força e coragem de nossos antepassados que, quando pegavam o pau para lutar o maculelê da capoeira e iam para a luta, que a gente vai seguir lutando. Essas foram as suas palavras. Uma jovem que ainda menina percebeu que precisava se dedicar ao seu povo. O Aldeias e Quilombos pisou nesse chão de território ancestral, que é essa comunidade. Sentiu o baobá centenário e se coloca sempre à disposição da luta e das conquistas para visibilizar a comunidade quilombola Negros do Osso. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Aldeias e Quilombos. Voltamos a apresentar Aldeias e Quilombos. Este é o programa Aldeias e Quilombos. No nosso último bloco, trazemos algumas informações relevantes para vocês. Uma boa opção de leitura para quem quer conhecer mais sobre o vasto universo da capoeira é o Portal Capoeira. Basta você colocar no Google Portal Capoeira. Com o subtítulo Movidos por uma incondicional paixão pela capoeiragem, o site conta com a colaboração de vários capoeiristas, pesquisadores e disponibiliza um rico material com fotos, áudios, vídeos e crônicas que formam uma potente bibliografia sobre histórias, personalidades da capoeira, curiosidades, ensinamentos de jogos, dentre outros assuntos. Vale a pena você conferir e adentrar no universo mágico e forte da ancestralidade e da essência viva da capoeira. Procure no Google Portal Capoeira. Saravá, camará! Momento Parente. Este é um momento que dedicamos a auxiliar as comunidades e divulgar as suas campanhas. Se você quiser ajudar a comunidade quilombola Negros do Osso, basta fazer um Pix para a liderança Valdeane dos Santos. A chave é o seu número de telefone, por favor anotar. Prefixo 87, número 991587442. Prefixo 87, 991587442. A sua solidariedade faz a diferença na vida das comunidades indígenas e quilombolas. Foi o alicerce de resistência negra. Foi o alicerce de resistência negra. Em modelos comunitários e sociais. Em modelos comunitários e sociais. Construíram quilombos e quilombolas pro sistema escravista derrubar. Eia, a rainha
rainha Ginga Teresa, Aquatune Dandara. A rainha Ginga Teresa, Aquatune Dandara. Resistência, liberdade, conquistar. Resistência, liberdade, conquistar. Luísa Maim, na revolta malê. Luísa Maim, na revolta malê. O INE contra apartheid, Benedita, mulher forte. Andresa, Dudu e Celeste, símbolo resistência atual. Odeia, 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 le 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 le. Odeia, 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 le 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 le. Foi o alicerce de resistência negra. Foi o alicerce de resistência negra. Em modelos comunitários e sociais. Em modelos comunitários e sociais. Construíram quilombos e quilombolas pro sistema escravista derrubar. Eia, a rainha Ginga Teresa, Aquatune Dandara. A rainha Ginga Teresa, Aquatune Dandara. Resistência, liberdade, conquistar. Resistência, liberdade, conquistar. Luísa Maim, na revolta malê. Luísa Maim, na revolta malê. O INE contra apartheid, Benedita, mulher forte. Andresa, Dudu e Celeste, símbolo resistência atual. Odeia, 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 le 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 le. Odeia, 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 le 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 le. Odeia, 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 le 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 le. Odeia, 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 le 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 le. Proteja o quilombo do rombo sobrado do mucambo, da sombra do arrombado que desde Estambo a Gibraltar, da terra que acaba em Boa Esperança, do cabo que dança entre o Atlântico e Madagascar. Proteja o quilombo da nau de Colombo com a morte no lombo, como Anícola Pó, como zumbi, Zambi vai zoar quem nos deixa no limbo. Proteja seu bumbo, proteja esse samba, proteja o escambo, proteja a macumba, proteja do rambo, dos fuzis de Rambo, proteja a bombeta, proteja a cabeça, proteja seu bumbo, proteja esse samba, proteja o escambo, proteja a macumba, proteja do rambo, dos fuzis de Rambo, proteja a cabaça, proteja o guri, proteja do projétil, do projeto antipreto, atrás do biombo pra não sucumbir, tá incumbida, proteja seu malombo do chumbo. Em trincheira de axé, deixa suado o estampido, ratapão nos 4 cantos do mundo. Proteja o quilombo do rombo sobrado do mucambo, da sombra do arrombado que desde Estambo a Gibraltar,
Da terra que acaba em Boa Esperança, do cabo que dança entre o Atlântico e Madagascar. Proteja o quilombo da nau de Colombo, com a morte no lombo. Como Anícola, pó, como zumbi, Zambi vai zoar quem nos deixa no limbo. Proteja esse bumbo, proteja esse samba, proteja o escambo, proteja a macumba, proteja do rambo, dos fuzis de Rambo, proteja a bombeta, proteja a cabeça, proteja seu bumbo, proteja esse samba, proteja o escambo, proteja a macumba, proteja do rambo, dos fuzis de Rambo, proteja a cabaça, proteja o guri. Proteja do projeto e do projeto antipreto, atrás do biombo pra não sucumbir. Tá incumbida, proteja seu maluco do chumbo. Em trincheira de axé, deixa suado o estampido, rata plano os quatro cantos do mundo. Até mais que isso, hein? Que esses resquícios. Fica esquisito nós nesse esquisito. Nós bota aquilo nos equipos, que tal? Batuque no quintal é aqui, bem quisto é aquilo. Dou bica quando quica quem não trinca, que se pá, minha bica na quina da esquina. Seus quincas, minhas tintas, quieto, em 500 anos sem clero, fiz ecos, fiz quizila, sou zica, não me inquieto, voz não nego. E vamos encerrando o Aldeias e Quilombos de hoje. Agradecemos pela sua presença e sua audiência. Esteja à vontade para sugerir pautas e mandar sua música. Nosso e-mail é aldeiasequilombos@gmail.com e tem o nosso Instagram também. Segue a gente lá, @aldeiasequilombos. O programa tem a produção e apresentação de Manuela Lira e de Bruno Vieira. O programa Aldeias e Quilombos é uma produção da sociedade civil apoiada pelo edital de ocupação da programação da Freicaneca FM e tem o incentivo do Fundo Pernambucano de Cultura, o Funcultura. Até a próxima semana. Você ouviu Aldeias e Quilombos.